Se você acha que a Terra é plana, esse vídeo é pra você. Mas se você não acha, ele também é pra você. Porque a crítica de hoje é de um filme que não está se preocupando em nada com a verdade, apenas do que você acredita. Bugônia acompanha Terry, interpretado pelo Jesse Plemons, que é um apicultor obcecado por teorias da conspiração. Ele acredita que a Michelle, interpretada pela Emma Stone, uma poderosa CEO de uma indústria farmacêutica, é uma alienígena infiltrada com planos de destruir a Terra. Com a ajuda do seu primo, ele a sequestra e a leva para um local isolado, onde inicia um interrogatório intenso determinado a provar, de uma vez por todas, se ela é mesmo uma ameaça extraterrestre ou não. Essa é mais uma ficção científica do Yorgos Lanthimos. Ele é um diretor que divide muito a opinião das pessoas, principalmente o recente dele, que foi Pobres Criaturas. Geralmente eu gosto de como ele constrói o mundo das ficções científicas dele, mas eu acho que dessa vez com Bugônia ele fez algo que pra mim estava faltando muito no cinema dele recentemente, que era tratar os personagens com muito mais humanidade. Ele é inspirado numa obra sul-coreana chamada Save the Green Planet, um filme bem legal ali do começo da virada do século, e eu indico muito vocês assistirem se vocês quiserem talvez ver a diferença entre uma obra e outra, porque o Lanthimos ele vai aproveitar a premissa absurda e transformar tudo numa sátira mais afiada sobre paranoia e desinformação na era tecnológica. A grande diferença aqui nas duas adaptações em questão de premissa é mesmo na mudança de gênero de alguns personagens. Enquanto no filme original o CEO capturado é um homem, aqui é uma figura feminina interpretada pela Emma Stone. O que adiciona muito mais camadas importantes nesse debate sobre poder, controle e a forma como figuras femininas são tratadas dentro de um ambiente de autoridade. A Michelle, que é a personagem da Emma Stone, como CEO, ela representa não apenas esse topo da carreira corporativa, mas também ela é o alvo ideal para uma mente conspiracionista, como o personagem do Jesse Plemons. Tudo que ele não consegue explicar da sua realidade, todos os traumas que ele não consegue superar, ele culpa isso na figura dessa personagem CEO. E nesse ponto o filme traz muita crítica e também faz muitas piadas sobre o sistema corporativo estadunidense e também a indústria farmacêutica, todo o lobby e todas as teorias de conspiração que você também tem. Colocar essa figura do CEO como se fosse um ser extraordinário e alienígena também é um jeito de escancarar o quanto esse poder pode parecer meio inumano, distante e até ameaçador para quem vive à margem do sistema. Esse é um aspecto muito interessante do filme porque ele se conecta direta e indiretamente com esse universo de fóruns conspiratórios na internet, onde um bando de incels se juntam e começam a fazer aqueles grupos online onde eles transformam frustrações pessoais em narrativas paranoicas. Então é claro que para eles a conclusão lógica de que uma figura feminina chegou ao poder só pode ter sido por conta de interferência alienígena. O que acaba sendo uma crítica bem mais sarcástica à forma como as pessoas dessa comunidade conseguem distorcer toda a realidade para justificar os seus próprios delírios. Tem uma segunda camada aqui no filme que se sobrepõe à ideia da figura de poder encarnada na Emma Stone. E ela se revela bastante através de uma subtrama envolvendo o personagem do Jesse Plemons e uma outra figura que eu não vou mencionar aqui para não dar spoiler, mas eu achei surpreendentemente carregado de drama, até mais do que o habitual dos filmes do Yorgos Lanthimos, porque geralmente ele é um diretor que trata os personagens e o drama deles de uma forma mais fria, técnica e metódica. Já aqui o personagem do Jesse Plemons tem todo um arco que adiciona profundidade emocional à narrativa e contrasta muito bem com esse tom mais frio que eu mencionei do diretor. Esse talvez seja o filme mais humano da carreira do Yorgos Lanthimos até agora. Tem um certo formalismo ali que marca o seu estilo, tem aquela comédia seca bem comum dele, pontuada por vários momentos de estranhamento, mas pelo menos aqui ele parece muito menos preocupado em ficar construindo aquelas várias camadas de metáforas desnecessariamente complexas. Isso aconteceu no último filme dele, O Tipos de Gentileza, que é uma das razões que eu não gosto daquela obra. Também acontece bastante O Sacrifício do Cervo Sagrado, Dente Canino, que é um que eu até gosto, eu sei que muita gente não gosta da filmografia dele. Eu me divirto com esse, mas também tem essa baboseira metafórica dele, de querer toda hora trazer uma referência, só que ao mesmo tempo ele traz de um jeito que ao mesmo tempo é pedante e superficial, o que eu acho muito engraçado. Eu tenho essa crítica recorrente da filmografia do Yorgos Lanthimos, onde ele pega uma mensagem e fica martelando na sua cabeça, até que no final ele entrega uma coisa que estava tão clara desde o início que fica um pouco cansativo tentar entender o que ele quer dizer. Mas felizmente Bugônia não fica dependendo dessas várias camadas de alegoria e referência. As personagens aqui têm uma vida própria, movem a trama com mais intensidade e elas parecem existir além dessa alegoria, o que torna a experiência muito mais envolvente de assistir. O filme alterna muito entre planos abertos, onde você vê um cenário mais vazio e desolado ou solitário, com o personagem ali bem no cantinho, passando essa ideia de isolamento social, mas também tem vezes que ele usa planos mais
fechados ali para poder intensificar a claustrofobia da personagem da Emma Stone, especialmente nas sequências envolvendo o cativeiro em que a personagem dela é mantida. É uma escolha estética que reforça bastante esse contraste entre o delírio paranoico e a realidade dos personagens. E falando nas personagens, as atuações são outro ponto alto do filme. O Jesse Plemons e a Emma Stone entregam performances aqui muito menos mecânicas e mais orgânicas do que o habitual do diretor, como eu já tinha mencionado. E esse lado mais negativo das interpretações nos filmes anteriores eu atribuo muito mais à escrita dos personagens do que às atuações de verdade. Mas eu acho que finalmente o Lanthimos encontrou um elenco que entende bastante o material dele e entrega todo o texto de uma forma que fica muito mais natural dentro desse universo absurdo que ele constrói. A Emma Stone, por exemplo, ela interpreta essa CEO treinada, robótica, quase como se ela realmente fosse uma alienígena, mas é nos momentos de silêncio e no olhar dela que ela revela várias camadas de vulnerabilidade e também ambiguidade, principalmente quando ela tá batendo boca com o personagem do Jesse Plemons. Eu já falei isso na minha crítica de Pobres Criaturas, mas eu acho que a Emma Stone é a musa perfeita pro Yorgos Lanthimos. De todas as pessoas recentes que trabalharam com ele, entenderam melhor o material dele, pra mim ela foi a única que realmente elevou o texto, e eu não sei se é porque ela realmente pega os melhores personagens ou se ela é uma atriz tão boa que ela consegue salvar até o texto mais fraco. Eu já tinha mencionado que o lado político era muito melhor trabalhado nesse filme, exatamente porque ele não tenta colocar várias camadas de metáfora e várias camadas de interpretação que acabam confundindo a mensagem principal dele. Tem várias distorções de significado aqui, pequenas menções, e tem até um narrador não confiável do Jesse Plemons que reforça esse clima de dúvida constante na trama. Tem toda uma sequência de conversa à mesa do Jesse Plemons com a Emma Stone, que pra mim é o ponto alto desse filme, e é quando o espectador já compreendeu as intenções reais dos personagens e todo mundo assiste percebendo que cada frase carrega uma camada de duplo sentido. E esse é um dos vários motivos que, pra mim, dos últimos 3 filmes do diretor, Bugone acabou sendo o meu favorito. O Pobres Criaturas, ele tem seus méritos, especialmente ali na tentativa de abrir mão daquele tom habitual dele, apostar numa estética mais surreal, com um texto mais direto, mas eu acho que Pobres Criaturas começa a ficar meio repetitivo da metade pro final. E o filme anterior dele, O Tipos de Gentileza, esse eu já acho que é um caos de ideias mal executadas. É um filme que só é tolerável por conta das atuações da Emma Stone e do Jesse Plemons. Sinceramente, eu acho que o texto do Yorgos Lanthimos só funciona bem e continua atraindo o público por conta da atuação desses dois. E é por isso que, como em Bugone, eles têm muito mais tempo para interagir, eles têm uma dinâmica e uma química maior, aqui eles brilham e o Lanthimos parece que finalmente encontrou um equilíbrio entre estilo e substância que me agrada muito mais. E é isso. Deixe aí nos comentários o que você achou de Bugônia, qual a sua teoria da conspiração favorita. Será que a Emma Stone e o Jesse Plemons são a única razão que você continua assistindo filmes do Yorgos Lanthimos? Pra mim é. Dê um like no vídeo, se inscreva, ative o sino e faça parte do nosso Apoia-se. Até a próxima. Tchau.